Ontem eu expliquei como o arrebatamento acontecerá. Pois assim que a trombeta começou a ressoar, ocorreram desastres naturais que começaram a acontecer em escala global. Naquele dia, quando o arcanjo soou a trombeta, vi que a terra começou a tremer. Eram terremotos em todo o mundo. As montanhas foram removidas de seus lugares. A terra chorava e o mar ultrapassava seus limites. Ouvi o mar anunciando a volta do Senhor. A parte mais remota da terra sabia que um evento global aconteceu e as pessoas desapareceram aos milhões. Quando a trombeta de Deus soou, houve acidentes de avião. Normalmente as pessoas morrem quando há um acidente de avião. No entanto, o Senhor me disse que quando a trombeta soar naquele dia a morte fugirá da humanidade. Assim, as pessoas não morrerão quando ocorrerem acidentes de avião como resultado do som da trombeta. Apocalipse 9:6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. No momento em que a noiva de Cristo é tomada, a morte foi removida por um certo período. E quando a igreja foi arrebatada, eu vi um mundo sem o Consolador, a humanidade sem Deus. Eu vi cristãos que foram deixados para trás, e os incrédulos e pessoas buscaram consolo na Bíblia, mas era apenas uma carta sem espírito. Havia desolação e as pessoas choravam desesperadamente por toda parte. Havia lamentação por toda parte. Agora que a igreja se foi, eu me perguntava o que acontecerá com as pessoas que foram deixadas para trás em desolação. As igrejas estavam cheias de crentes e incrédulos. Este foi um avivamento acontecendo no mundo. E as pessoas esperavam pelo segundo toque da trombeta. E eles estavam orando a Deus pelo segundo toque da trombeta. Mas o Senhor disse: é tarde demais. Não há segundo toque da trombeta. Aqueles que são deixados para trás se salvarão por meio de seu próprio esforço. Eles terão que suportar a tortura do anticristo. Esses crentes terão que se salvar por meio de seu sangue. Meu sangue não é mais válido e meu sacrifício na cruz está consumado. A chegada do anticristo, o homem do pecado. Imediatamente após a saída da igreja e do Espírito Santo da terra, um homem infernal apareceu no mundo. Este líder subiu no cenário global. Este homem era o anticristo, o inimigo de Cristo. O Senhor me mostrou o espírito deste homem. Quando o Senhor abriu meus olhos, vi que esse líder tinha muitos pés e muitas mãos. E ele tinha a cabeça de uma cobra. Na verdade, ele tinha 7 cabeças. Em uma de suas cabeças, estava escrito 666. O Senhor disse que quem está marcado com este número está condenado e separado para sempre de Deus. Houve lamentação e desolação em todo o mundo quando este homem subiu no palco global. Esse líder começou a se dirigir à população mundial tentando consolá-la. Ele disse às nações: por que vocês estão chorando, meus filhos? Seja confortado. Você deve ignorar o rei desses cristãos que levaram seu povo. Vi que em seu discurso o anticristo não estava mencionando o nome de Jesus Cristo. Ele o estava chamando de rei dos cristãos. Este homem disse ao mundo: na verdade, é uma coisa boa que o mestre dos cristãos levou seu povo com ele e nos deixou o mundo. Portanto, conforte-se. Não há motivo para lamentações. O mundo deve voltar à normalidade e se divertir. O que importa é que você volte à vida normal e se divirta. Eu vim para confortar e consolar meus filhos. E eu vim para te dar paz. Portanto, conforte-se. O Senhor me disse: imediatamente após a ascensão da igreja no arrebatamento, naquela confusão, o anticristo procurará ganhar a confiança do mundo tentando restaurar a estabilidade. Ele virá como um homem bondoso, como um consolador. Ele vai fingir que veio para dar paz ao mundo. Eu vi que o mundo estava correndo para ele. Ele continuou dizendo a eles: meus filhos, não há necessidade de chorar porque o rei dos cristãos veio para levar seu povo. Olhe para a terra. Há muito espaço para a humanidade. Deixe esses cristãos deixarem a terra com seu rei. Temos que nos divertir e aproveitar a vida. Temos toda a terra para nós. Nesta fase, era o globalismo. Não havia nação independente. Não havia mais continentes,
pois havia um governo universal e global. As pessoas do mundo foram a esse líder porque ele havia conquistado sua confiança. Eu vi durante a grande tribulação que a população mundial estava chamando o anticristo de o Pai amado. Pois ele foi um pai para um mundo que ficou chocado com o desaparecimento de milhões. Irmão e irmã, será um momento terrível. Os povos do mundo serão sob a liderança do homem do pecado. Irmão, quando o anticristo viu que o mundo lhe deu a confiança, ele começou a publicar novas leis para seu governo. Este inimigo de Cristo veio com leis que foram publicadas em todo o mundo. Daniel 7:25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Quando o mundo recebeu o anticristo, ele mostrou sua verdadeira face. Era algo nunca visto antes. O anticristo se manifestou com seus soldados. Estes eram soldados que tinham rostos humanos, mas seus corpos eram de bestas ferozes. Não estou falando de animais terrestres como leões, elefantes ou leopardos. Estes eram animais infernais e demônios. Apocalipse 9:7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Este líder ascendeu globalmente, e foi acompanhado pela besta que tinha rosto humano. Estes eram animais híbridos, ferozes, com rostos humanos. Quando o anticristo veio, vi que o mundo estava cheio de animais demoníacos. Eles eram demônios híbridos em todo o mundo, e eram visíveis para a população mundial. Foram calamidades e terrores. Apocalipse 9:2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. Irmão, eu vi feras emergindo do subsolo como montanhas em todo o mundo. Eu vi atrás do anticristo onde quer que ele fosse, soldados bestiais o seguiam. Eu vi inúmeros demônios atrás dele seguindo-o. Irmão, eles eram milhões de demônios que vieram com ele. Ele foi glorioso quando se dirigiu a todos os habitantes da terra. Ele disse ao mundo na mídia: quem quiser continuar a viver uma vida normal na Terra deve receber o sinal 666. Apocalipse 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O Senhor disse: esta marca significa condenação, separação e perda para sempre. O anticristo disse que o sinal é obrigatório. Todos são obrigados a portar este sinal. Quando o anticristo veio, ele reuniu as pessoas do mundo para receber sua marca. Vi que os demônios do anticristo tinham máquinas apontadas para a testa das pessoas. Como resultado, a marca estava aparecendo em suas testas. O que significa que eles foram condenados, separados e perdidos para sempre. Apocalipse 14:9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Vi multidões em todo o mundo se reunirem para receber a marca, e aqueles que se recusaram a receber a marca, foram acusados e expostos por seus vizinhos, amigos e familiares. E os demônios do anticristo vieram para prendê-los. Então, uma moeda universal foi introduzida no mundo. Não havia mais dólar americano, nem euro ou qualquer outra moeda do mundo. Era apenas o dólar do anticristo que tinha seu rosto que estava em circulação. E quando as pessoas iam ao banco para pegar o dinheiro, eram compelidas a receber a marca da besta.
Caso contrário, eles não serão capazes de obter seu dinheiro. E quando eles conseguiram seu dinheiro, ele tinha a cara do anticristo, o inimigo de Deus. Eu ouvi o anticristo dizendo às pessoas do mundo na mídia: meus filhos, mesmo que você não tenha dinheiro em sua conta, vá ao banco. Eles vão te dar o dinheiro. Tudo que você precisa é a marca 666. Aqueles que recusam minha marca não têm permissão para viver nesta terra. Eles não devem ter comida, água e eletricidade. Eles não devem usar transporte público e aviões. Decadência moral na grande tribulação. Durante o reinado do anticristo na terra, houve extrema imoralidade sexual. As pessoas não respeitaram nada e perderam sua moralidade. Vi que o anticristo estava organizando espetáculos e shows para as pessoas do mundo. Esses shows e espetáculos eram chamados de melhores beijadores. Eu vi homens e mulheres fazendo sexo em lugares públicos antes de tudo. As pessoas estavam fazendo demonstrações sexuais nesta competição sexual. E os membros do público estavam assistindo, batendo palmas e incentivando-os dizendo: vamos, vamos. Houve rebeliões e uma incrível imoralidade. Eu vi 10 casais fazendo sexo assim na rua, e as pessoas estavam assistindo, batendo palmas e aplaudindo. Vi que o casal que se saísse melhor era recompensado e condecorado. O mundo atingiu um nível inaceitável de imoralidade sexual. O anticristo disse ao mundo: você não precisa fazer isso na cama. Quando você está no mercado, você pode fazê-lo lá no mercado. Você pode fazer isso na rua. E eu vi que as pessoas estavam fazendo sexo em todos os lugares, em lugares públicos. As pessoas faziam sexo na rua, nos locais de trabalho, nos shopping centers em plena luz do dia, diante das multidões. E lá foram aplaudidos. Ninguém se ofendeu e reclamou. Além disso, vi homens e mulheres fazendo sexo com animais e vi o anticristo aplaudindo. E as pessoas também estavam aplaudindo. O mundo não era como hoje. Você não pode imaginar o reinado do anticristo. Você deve ter certeza de que será arrebatado quando a trombeta ressoar para ser poupado da grande tribulação. Aqueles que se opõem à marca não seriam capazes de se esconder. Eles serão localizados e torturados por demônios físicos do anticristo. Quando você for ao mercado, o vendedor verificará se você tem a marca ou não. Quando você tiver a marca, você receberá o alimento ou acessório que veio comprar, mesmo que não tenha dinheiro. Pois o mundo era um. Não havia país e continente, e o anticristo era o pai amado de todos. A fortaleza do anticristo e a tortura dos cristãos deixados para trás. Vi que durante o reinado do anticristo havia cristãos que resistiam à marca. Eles decidiram não levar. Eles sabiam que seriam condenados e separados para sempre de Deus. Quando o anticristo veio ao mundo, ele foi construir um lugar cercado por um muro. Chamava-se Fortaleza. E dentro da fortaleza havia feras demoníacas de todos os tipos. Esses demônios híbridos eram soldados do anticristo. Eles eram metade homens, metade animais. Os crentes que foram deixados para trás e se recusaram a receber a marca foram presos. E foram lançados na fortaleza onde os escorpiões fera os mordiam e os devoravam vivos, pois não podia morrer. E eu ouvi os filhos de Deus chorando e eles disseram: onde está a morte? Por que não estamos morrendo? Apocalipse 9:5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando feriu o homem. No rescaldo do arrebatamento, a morte fugirá para que as pessoas que recusarem a marca possam ser atormentadas sem possibilidade de morte. O tormento do inferno será trazido à tona. E eu vi que neste período a morte era física e visível. Ele foi personificado em um corpo, e as pessoas puderam vê-lo. A morte muitas vezes vinha à fortaleza do anticristo para levar apenas uma pessoa, onde as pessoas eram atormentadas e buscavam a morte. Nesta fortaleza de tortura, inúmeros cristãos buscaram a morte por causa de tormentos insuportáveis. Eu vi demônios que eram escorpiões comendo a perna dos crentes que foram deixados para trás.
Então, esses crentes foram perguntados se eles podem receber a marca agora. Quando eles disseram não, suas orelhas foram cortadas por esses escorpiões que tinham rostos humanos. Como esses crentes se recusaram a receber a marca, a tortura aumentou. E feras ferozes vieram comer e devorar seus corpos e estômagos enquanto ainda estavam vivos. Na fortaleza do Anticristo, vi pessoas mais magras do que cativas dos campos de concentração nazistas. Eles eram muito mais finos do que você poderia imaginar. Na verdade, eles deveriam morrer, mas a morte fugiu deles. A população mundial denunciava os cristãos que se reuniam em segredo. Eles eram crentes que estavam esperançosos de que a segunda trombeta soaria. E os soldados demoníacos do Anticristo, que eram bestas, estavam por toda parte em busca de crentes. No entanto, o Senhor disse: aqueles que forem deixados para trás salvarão suas almas por meio de seu sangue e seu próprio sacrifício. Eles darão suas vidas para se salvarem. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu vi como as pessoas eram atormentadas na fortaleza do Anticristo, e era desumano e insuportável. Crentes deixados para trás. Eu vi crentes que estavam se perguntando e eles disseram: por que fomos deixados para trás? Deveríamos ter subido. Não deveríamos estar aqui. Eu vi um líder da igreja e seus membros. Eles foram ver o Anticristo. O pastor lhe disse: amado Pai, por que fui deixado para trás? Eu não deveria estar aqui. O Anticristo respondeu: você se esqueceu do tipo de vida que estava vivendo? Eu vi o Anticristo fazendo um sinal e apareceu uma TV. A vida deste líder foi projetada na tela. Quando a vida desse líder foi projetada, vi que ele estava dormindo com senhoras da igreja. O Anticristo disse: é porque seu pai é o fundador da igreja que você tem que dormir com mulheres que venham à sua igreja? Você estava vivendo em impureza sexual. É por isso que você fica para trás. Então, eu vi um diácono que estava lidando com o dinheiro da igreja. Ele foi ver o Anticristo e disse: eu estava vivendo em santidade e estava sempre verificando minha vida. Porque fui deixado para trás. Irmão, há pecados ocultos que podem fazer com que você seja deixado para trás. Vi que quando a trombeta soou, os anjos de Deus estavam inspecionando as vestes brancas do diácono com algum tipo de detector. Quando chegaram ao seu bolso, o detector começou a tocar. Quando o detector começou a apitar, os anjos verificaram a roupa novamente. E eles viram que era branco, mas o bolso da roupa estava pontilhado. No entanto, a Bíblia diz que nossa vestimenta deve estar isenta de manchas e pontos. Eu vi porque sua roupa estava manchada. Um dia o homem estava contando o dinheiro da igreja e roubou algum dinheiro. Mas ele deu um relato falso. O Senhor disse: Gracia, muitos diáconos da igreja e muitos membros da igreja que contam as coletas da igreja perderão o arrebatamento por causa do dinheiro. Naquele dia, quando a trombeta soar, nossa vestimenta branca será escaneada. Uma mancha e um ponto são suficientes para nos desqualificar. Os anjos examinarão nossa vestimenta repetidas vezes. Irmão, você sabe a vida que está vivendo. Eu sempre digo que há 3 pessoas que te conhecem. Você é quem conhece a sua vida. Você pode fingir e dar uma aparência falsa. Você pode mentir para as pessoas. Mas você conhece sua vida oculta. Conhecemos nossa vida e conhecemos os pecados que estão escondidos em nossas vidas. Deus conhece sua vida e os demônios também conhecem sua vida e estarão prontos para acusá-lo naquele dia. As pessoas continuavam vindo para ver o Anticristo que estava dizendo a elas porque foram deixadas para trás, e suas manchas foram reveladas. Mas quando eles estavam prestes a ir, eles foram propostos para receber a marca. Como recusaram a marca, foram levados para a fortaleza da tortura, onde vi feras e demônios torturando pessoas que haviam emagrecido. Eu vi pessoas que foram comidas e devoradas. Eram esqueletos e ossos.
Mas a vida estava neles, pois não havia morte. Essas feras estavam triturando seus ossos, mas não estavam mortas. Foi então que vi a morte aparecendo de repente na fortaleza. Quando o anjo da morte chegou, ele pousou dentro da fortaleza onde os crentes eram atormentados. Quando esses crentes viram a morte na fortaleza, todos correram para encontrar a morte. E eles estavam implorando à morte para tirar suas vidas. O Senhor disse: Na grande tribulação, a morte se tornará orgulhosa, pois as pessoas buscarão a morte, mas ela fugirá das pessoas. A morte estava verificando os crentes na fortaleza para identificar quem era digno de morrer. Eu vi que ele estava cercado por crentes que estavam chorando e implorando para que ele os levasse. Vi a morte buscando um crente entre os inúmeros que estavam detidos na fortaleza do Anticristo. Ele só tirou uma vida entre muitas. O que é doloroso é que eu vi crentes que sofreram tortura. Eles aguentam até um ponto em que não aguentam mais a tortura. Eles concordaram em receber a marca do Anticristo. Eles conseguiram a marca. Eles foram condenados e separados para sempre do Senhor, pois a tortura era profunda para eles. Quando esses crentes aceitaram receber a marca, eles foram retirados da fortaleza e apresentados ao povo. O Anticristo veio e disse ao povo: Alguns dos rebeldes se arrependeram e se tornaram gentis. E o Anticristo deu a marca a esses crentes que decidiram abandonar sua fé. As pessoas estavam aplaudindo esses crentes que receberam a marca. Na verdade, o tormento era insuportável. O Anticristo disse a esses crentes: Vocês fizeram a coisa certa porque há uma tortura mais intensa pela frente. O que você passou foi só o começo. Mas mais dor insuportável estava esperando por você. Você não seria capaz de suportar. Irmão, a tribulação será um tempo terrível. Você tem que ter certeza de que está no arrebatamento com o toque da trombeta. Pois torturas atrozes aguardam aqueles que serão deixados para trás. É melhor você estar entre aqueles que se levantarão no arrebatamento. Devemos evitar o governo do Anticristo. Será um inferno na terra. Nada deve separá-lo do amor de Deus. Seja forte no Senhor. A marca da besta significa que você está condenado e separado de seu Deus. Então eu vi o Anticristo decorando e honrando os demônios que trabalham para ele. Todas as coisas ruins que acontecem no mundo são causadas por demônios. Verifique sua vida e veja se ainda há coisas que o condenam.